Olá, nós somos bolsistas do grupo Termisul, da URGS, e viemos apresentar, no Portas Abertas, nosso projeto. O projeto TermSul, ele tem como foco a pesquisa teórica e aplicada em terminologia e terminografia. Então, ele representa mais uma opção de especialização para o aluno do bacharelado em letras da URGS. Mas o que é a terminologia? A terminologia é uma área de estudos que se ocupa da coleta e descrição de termos das áreas especializadas. Nós usamos a língua comum no dia a dia, mas usamos a linguagem especializada quando falamos sobre uma área do conhecimento e empregamos palavras que, dentro dessa área, têm um significado particular. Por exemplo, vírus. Para ti, espectador, o que é vírus? Para mim, nesses tempos de pandemia, vírus é um problema que afeta diariamente a minha rotina e leva embora pessoas queridas. Digamos, é uma explicação, uma definição pessoal do que é vírus. Mas já para a área médica, vírus é um pequeno micro-organismo capaz de infectar uma célula de um organismo superior e replicar-se utilizando os elementos celulares do hospedeiro. Ou seja, uma mesma palavra que está na nossa rotina, para um médico, para um enfermeiro, para um farmacêutico, assume um caráter especializado. E já na área de informática, é uma coisa totalmente diferente. Vírus é um programa que se instala de maneira subrepetícia em computadores, causando danos de vários tipos. Ou seja, para a gente, vírus é uma palavra, faz parte do nosso dia a dia. Já para médicos, enfermeiros, informáticos, é um termo técnico, uma terminologia. Então, a terminologia com T maiúsculo é a disciplina linguística que estuda os termos e a organização das linguagens especializadas. Já a terminologia com T minúsculo é o conjunto dos termos especializados próprios de uma ciência, arte, técnica ou profissão. Por exemplo, eu, tradutora, tenho um texto que está em português e eu preciso traduzir para o espanhol. Eu vou reformular esse texto com os recursos do espanhol, que são diferentes dos recursos do português. No Termisul, a gente não costuma traduzir textos inteiros. A gente traduz termos técnicos, terminologias. Então, quando eu traduzo, por exemplo, um termo do português para o espanhol, esses dois termos que dão um match são chamados de equivalentes. Ocorreu aí uma equivalência. Bom, para encontrar equivalentes, não basta a gente jogar um termo técnico num tradutor online, num Google Tradutor ou num Lingui da vida. No Termisul, a gente precisa pesquisar as terminologias em textos igualmente especializados. Teses, dissertações, relatórios, tem toda uma pesquisa por trás do nosso trabalho. Então, aqui nós temos alguns exemplos de termos dos livros do Harry Potter, né, no português, no inglês e no francês. E como vocês podem ver, termos como varinha, vassoura, poções, são termos que já existiam na linguagem comum, né, e vocês podem ver como eles ficam em línguas diferentes. E também temos termos como os nomes das casas, né, Grifinória, Sonserina, Lufa-Lufa e Corvinal, e termos como quadribol, que são termos específicos desse universo, que não existiam na linguagem comum, e que exigiu dos tradutores também uma certa pesquisa e uma certa criatividade. Quem se beneficia dos resultados dos estudos terminológicos são especialistas de diferentes áreas científicas, técnicas e profissionais. Também tradutores, intérpretes, redatores, técnicos e gestores de informação, como bibliotecários, documentalistas, arquivistas, linguistas e o público leigo interessado nessa área de ciência e tecnologia. O projeto terminológico Conesul, o Termisul, ele tem origem no Instituto de Letras da URGS, quando um grupo de professores resolve desenvolver uma pesquisa teórica e aplicada em terminologia e terminografia. O projeto Termisul, que começou em 1991, teve sua primeira publicação já em 1998, um dicionário de direito ambiental. Nós trabalhamos principalmente com glossários e dicionários.
E a nossa última publicação, que foi feita no período de 2016 e 2018, foi o livro A Linguagem do Patrimônio Cultural Brasileiro, que fala sobre a conservação dos bens culturais móveis. O nosso grupo foi responsável pela introdução das disciplinas de terminologia no curso de bacharelado em letras da URGS, então a gente tem avanços bem legais no nosso histórico. E atualmente a gente trabalha com português, espanhol, francês, inglês, italiano e russo. Então, nosso projeto é bem abrangente. A gente tem bolsistas de todas as línguas. Nosso projeto atual se chama Identificação e Representação de Unidades Fraseológicas Especializadas em Textos da Área de Conservação dos Bens Culturais Móveis em Papel. O nome é bem longo e complexo, mas o projeto em si não é tão difícil de entender. A gente, basicamente, depois de concluir os nossos projetos anteriores, percebeu uma demanda dessa área de conservação dos bens culturais móveis em papel, área de museologia, arquivologia, biblioteconomia. Então, a gente decidiu fazer uma base de dados online, de fácil acesso. E, para isso, a gente primeiro reuniu textos especializados da área, artigos, que tivessem essa linguagem técnica. A gente utilizou programas para fazer um levantamento dos termos em português, das palavras técnicas especializadas que eles utilizavam nesses textos. E a gente, a partir dos termos em português, passou a procurar os equivalentes em outras línguas. Então, a gente tem um exemplo aqui da base. A gente tem o termo, que é reformatação. A gente tem a língua, que é português. A gente tem um contexto, que é a aplicação desse termo em uma frase, para que a gente possa entender como que ele se encaixa. E a gente procura contextos que sejam explicativos também. Então, aqui, lendo esse contexto, a gente consegue ver que reformatação é copiar um documento em um formato diferente. A gente tem que ver também que são palavras de sentidos similares, a gente tem outras formas, que são outras formas desse mesmo termo. E ali embaixo vocês podem ver que a gente tem as equivalentes, e a gente tem equivalentes em várias línguas. Nesse caso, a gente tem em espanhol, a gente tem 2 equivalentes em francês, para o mesmo termo, e a gente tem os equivalentes em russo. O que nós bolsistas fazemos dentro do projeto é, basicamente, para resumir, a busca de equivalentes nas línguas de trabalho, né, o português, inglês, espanhol, francês, italiano e russo, para os termos especializados de uma área do conhecimento. E os benefícios do projeto, eu acho que são inúmeros para a nossa formação, né, como estudantes, como uma expansão do nosso vocabulário, né, em linguagem técnica, experiência com a tradução especializada, o contato com os textos especializados, com os especialistas da área, que eu acho que é muito importante para esse tipo de tradução, e também a participação em eventos, a produção de artigos. Acho que também esse contato e essa experiência para quem pretende seguir a área acadêmica também é muito interessante. E o retorno para a sociedade, eu acho que, como nós já vimos com as nossas publicações, e também em breve a divulgação do nosso glossário multilingüe, né, que eu acho que nosso objetivo é auxiliar tradutores e especialistas dessas áreas quando se confrontarem com textos especializados em outras línguas. É uma coisa muito gratificante poder auxiliar e dar esse retorno para a sociedade, acho que é muito importante. Esses somos nós e as profs. Obrigada. Gracias. Thank you. Grazie. Spasiba. Merci.